Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Dando continuidade aos nossos estudos da obra do Emmanuel, da coleção do Emmanuel, eu tenho uma palavra hoje muito interessante, tá? Que consta do livro Pão Nosso, tá? Pão Nosso. Está sem a capa porque a capa não está grudada, quer dizer, não está, ela está solta e ela iria me atrapalhar aqui na manipulação do livro, entendeu? Então vocês me desculpem, eu tirei a capa. Inclusive já falei para vocês que vou comprar uns livros novos que são muito bonitos, são de capa dura, tem uma nova estampa, entendeu? As letras são maiores e cabem quase tudo dentro de uma página só. Nós não precisamos nem virar páginas, ok? Pois é, então a palavra é o capítulo 23, denominado Não é de Todos, tá? E que trata-se de uma epístola de Paulo aos Tessalonicenses, tá? Prevenindo a eles contra os homens maus e dissolutos, tá? Dissolutos são homens dissimulados, cínicos, perdidos, depravados, entendeu? Então, como ele diz, ele está chamando a atenção para os tessalonicenses para eles tomarem cuidado quanto aos homens dissolutos e maus. Porque, como ele diz, a fé não é de todos. Não é de todos. E esses homens dissolutos e maus poderão prejudicar, né, os trabalhos da comunidade cristã. Correto? Então eu vou ler aqui o versículo, né? Diz assim: E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é para todos. Certo? Então, Emmanuel começa assim: dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando apelo com a declaração de que a fé não é para todos. Ok? Então, olha só. Emmanuel está nos dizendo aqui Paulo, dirigindo-se aos Tessalonicenses, né?
rogou-lhes esforço nos trabalhos evangélicos da comunidade, né? Para que o serviço do Senhor não seja prejudicado por esses homens maus e dissolutos. E justificou essa solicitação, né, com a declaração de que a fé não é de todos. Ok? E Emmanuel continua. Através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalhos cristianizantes, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. Muito bem. Então, Emmanuel está nos dizendo que Paulo, conhecendo as criaturas perversas, né, preveniu aos Tessalonicenses quanto a essas criaturas perversas, que eles poderiam prejudicar o trabalho de cristianização. Porque a malícia deles poderia causar prejuízos com muitos danos à comunidade, né? E que eles deveriam mobilizar os recursos do espírito contra essa influência maléfica desses homens dissolutos e maus. Correto? E Emmanuel continua. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. Pois é. Emmanuel está nos dizendo aqui que, com essas poucas palavras desse versículo, ele deixou gravado para a eternidade
uma advertência de valor inestimável, infinito, tá? Porque conhecendo a perversidade dos homens, ele diz que a cor religiosa, né, ou seja, a aparência religiosa, caracterizará a roupagem exterior de comunidades diversas, entendeu? Mas que a fé somente será daqueles que trabalharam sem medir esforços para alcançá-la e instalá-la em seu santuário do seu mundo interior. Instalá-la no santuário do seu mundo interior. Mundo íntimo, como ele falou aqui. Tá? E Emmanuel continua. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raríssimos corações, em raros corações. Tá? Então, Emmanuel está nos dizendo aqui que o rótulo de cristão será exibido por muita gente, será utilizado por muitas pessoas. Mas a fé cristã, realmente, a fé pura, incondicional e sublime, só se revelará em raríssimos corações. Quer dizer, rótulo de cristão, todos poderão ter. Né? Agora, serem cristão em sua plenitude de suas ações, aspirações, né? E serviços ao bem maior, essa só se revelará em raríssimos corações. E ele continua. Muita gente deseja assenhorar-se dela, como se fora mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam precipitados, qual se fora borboleta erradia.
esquecendo-se, porém, de que se as necessidades materiais do corpo reclamam um esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Então, Emmanuel está nos dizendo aqui que muita gente deseja se apoderar da fé cristã, como se ela fosse, como ele diz, uma mera letra de câmbio, um simples título bancário, entendeu? E que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam precipitadamente como se fossem, como Emmanuel diz, borboleta erradia. Sim, porque as borboletas, elas não voam em linha reta, né? Elas voam num voo erradio, né? Vão para cima, vão para baixo, batendo as asas. Ela não voa em linha reta, em direção a um objetivo. Ela voa erradiamente. Correto? E esses aprendizes a invocam assim, precipitadamente, que nem borboletas erradias. Entendeu? E se esquecem de que as necessidades materiais do nosso corpo exigem esforço pessoal diário, tá? Para a obtenção das condições necessárias para se alimentarem, para alimentarem o seu corpo. Assim como as necessidades essenciais do espírito, quer dizer, uma necessidade essencial que o espírito esteja tendo naquele momento da sua vida, nunca serão alcançadas nunca serão solucionadas simplesmente através de uma expectativa, como ele diz, inoperante. Como tem aquela passagem da Bíblia, né, que diz que a fé sem obra é inoperante. Então, as necessidades essenciais do espírito não serão solucionadas por meras expectativas sem ação, totalmente inoperantes, porque a fé sem obras é inoperante.
E Emmanuel finaliza assim: admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva, constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram para adquirir. Então, ele está finalizando aqui dizendo que admitir a verdade, procurar e acreditar na verdade são atitudes que todos podem ter, tá? Agora, reter a fé viva, entendeu? Que constitui a realização divina dos cristãos, só será alcançada por aqueles que trabalharam para isso, lutaram por isso e sofreram para adquiri-lo. E sofreram para adquiri-lo. Correto? Então, eu gostaria de repetir esse último parágrafo, porque ele resume aqui, né, de certa forma, quem tem fé realmente, né? Então ele diz, admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Todos podemos ter essa atitude. Contudo, reter a fé viva, aquela fé que gera resultados, isso é a fé viva, é a fé que gera resultados. Então ele diz que reter a fé viva constitui a realização divina somente para os que trabalharam para isso. Porfiaram, quer dizer, lutaram por isso, se desempenharam para obter essa fé. E que sofreram por isso, para poder adquirir. Certo? Então, gente, o nosso estudo de hoje termina aqui, né? Espero, como sempre, que nós todos tiremos o melhor proveito dessa lição, né?
aplicando-a em nossas vidas, senão não adianta nada. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, né? E um abraço forte para todos vocês. Obrigado pela atenção dispensada em assistir o vídeo, ok?